A fé tem algo em comum. Ambos nos fazem acreditar que algo que não podemos ver acontecerá. Pedro diz: creia na pior possibilidade possível. Essa dor que está sentindo, sua avó morreu da mesma coisa. Provavelmente é o seu fim. A fé diz: essa doença não é permanente, é passageira. O medo diz: os negócios vão mal, você vai afundar, olha a crise aí. A fé diz: Deus está suprindo todas as suas necessidades. O medo diz: você já passou por muita coisa, você nunca será feliz. A fé diz: seus melhores dias ainda estão por vir. Aqui está o segredo. Aquilo no qual meditamos cria raízes. Aquilo no qual meditamos cria raízes. Se passarmos o dia todo pensando sobre nossos medos, remoendo-os repetidamente em nossa mente, eles se tornarão uma realidade. Jó disse: o que eu temia veio sobre mim. Jó 3:25. Certo homem me disse que quando tudo estava dando certo em sua vida, ele estava noivo, seus negócios estavam sendo abençoados, ele não conseguia desfrutar essas bênçãos. Em vez de agradecer a Deus, ele ficava com medo de que aquilo não fosse durar e que fosse bom demais para ser verdade. Eu lhe disse: você está ajudando seus medos a se tornarem realidade. Quando os pensamentos negativos vierem, não os deixe criar raízes. Simplesmente mude sua atitude e haja com fé, dizendo: Pai, o Senhor disse que seu favor me acompanhará por toda a minha vida. Disse que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é escolher a fé e não o medo. Hoje temos muitas oportunidades para nos preocupar e viver com medo. As pessoas estão preocupadas com a economia, com sua saúde, com seus filhos, com o coronavírus, mas Deus está lhe dizendo: não gaste sua energia se preocupando. Use sua energia para acreditar. É preciso a mesma quantidade de energia tanto para acreditar quanto para se preocupar. Dizer: Deus está suprindo todas as minhas necessidades é tão fácil quanto dizer: nunca vou ter sucesso. Não espere o pior. Isso é usar a sua fé ao contrário. Em vez disso, diga: Deus, minha vida está em tuas mãos. Sei que o Senhor está guiando e orientando os meus passos e não estou esperando pela derrota. Não estou esperando pelo fracasso. Estou esperando ter um ano abençoado. Estou esperando estar por cima e não por baixo. E a declaração de hoje é: eu declaro que escolherei a fé e não o medo. Vou meditar sobre o que é bom e positivo acerca da situação que estou vivendo. Não gastarei minha energia me preocupando, mas crendo. O medo não faz parte da minha vida. Não vou perder tempo com pensamentos cheios de desânimo e negatividade. Minha mente está focada no que Deus diz a meu respeito. Sei que o seu plano para mim é que eu seja bem-sucedido, vitorioso e viva em abundância. Esta é a minha declaração. Oh, glória! Então vamos começar com a mensagem de hoje. E para começarmos a mensagem de hoje, antes de nós orarmos, eu quero ler para você uma passagem que está em Hebreus capítulo 11, o versículo 13. Diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, essa passagem é muito forte e nos faz refletir muito. Aqui nós vemos que o escritor de Hebreus, ele estava falando sobre os heróis da fé. Se você quiser ler na sua casa depois, Hebreus capítulo 11 fala desses homens que se tornaram referência para todos nós. Eles viveram aqui na terra, receberam as promessas do Senhor, acreditaram nelas, mas eles viram elas de longe e não as alcançaram. Olha isso, irmãos. Quantos de nós, Nós vivemos em função das promessas. Você que está orando aqui comigo, talvez você tenha orado por um casamento, para encontrar uma pessoa de Deus, ou você tem orado porque você está desempregado e você quer um emprego, ou você quer melhorar de vida, ou você quer ter um ministério, ou então você tem uma promessa de Deus e você está se fortalecendo na fé até que essa promessa se cumpra. Mas vamos imaginar uma coisa aqui. Vamos supor que Deus não realize aquilo que você tanto tem pedido. Será que você continuaria firme com Deus? Será que você continuaria amando o Deus das promessas? É por isso que eu quis trazer essa mensagem, irmãos, porque durante muitos anos eu vivi em função disso, sabe?
Eu me lembro que eu orava e eu buscava a Deus, eu ia nas vigílias, mas tudo porque eu queria que Deus me usasse, que Deus cumprisse os planos dele na minha vida. E eu confesso que eu também tinha um sonho de casar, então eu pedia muito para Deus colocar a pessoa certa no meu caminho. Mas sabe, irmãos, um dia o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração e ele me perguntou: meu filho, e se eu não fizer isso na sua vida? E se eu não realizar os seus sonhos? Você vai continuar me amando? Irmãos, aquilo foi como uma flecha no meu coração, porque eu confesso que eu estava amando a Deus pelas promessas que Ele tinha para mim, e não por quem Deus é. Isso é muito diferente. Então nós devemos nos espelhar nesses homens de fé, porque mesmo não tendo recebido as promessas que eles tanto buscaram, eles não perderam a sua fé. Em vez disso, eles continuaram esperando em Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas. E a maior promessa que eles não viram se concretizar foi a vinda do Messias, foi a chegada do Espírito Santo. Esses homens ouviram falar, eles profetizaram, tiveram visões, tudo isso no Antigo Testamento. Mas quando Jesus nasceu, aqueles homens já tinham morrido. Eles não puderam ver como seria o ministério de Jesus aqui na terra. Eles não viram o Pentecostes. Então esses homens, eles apenas sonharam e imaginaram como tudo seria. Mas é impressionante que a fé desses homens era tão grande, o amor a Deus era tão grande, que eles morreram de forma trágica, foram perseguidos, torturados e mesmo assim não negaram a sua fé. Então eu quero te dizer duas coisas. Em primeiro lugar, você tem que entender que a presença do Senhor é melhor do que qualquer promessa. É claro que as promessas são importantes, mas mais importante do que elas é ter o Deus das promessas. As bênçãos que nós esperamos receber são maravilhosas e a Bíblia diz que realmente Deus é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia diz no Salmo 37 que Deus concede os desejos do nosso coração quando nos deleitamos nele. Por isso é mais importante você buscar a Deus sobre todas as coisas e amá-lo sobre tudo. Amém? E a segunda coisa que eu quero te dizer é que enquanto as promessas de Deus não se cumprem, você tem que continuar obedecendo a sua palavra. Você tem que continuar mantendo a sua fé, dando um bom testemunho, sendo guiado pelo Espírito Santo e não pela carne. Enfim, você tem que continuar agradando ao Senhor, fazendo a sua vontade. Então não deixe de falar do amor de Deus. Não é porque as situações estão difíceis, que as coisas estão ruins para você, que você agora vai começar a reclamar ou então duvidar da bondade de Deus. Não faça assim, irmãos. Você precisa manifestar a glória do Senhor neste mundo e mostrar às pessoas à sua volta que a sua fé é inabalável, que você serve e ama a Deus sobre todas as coisas, independente em como as coisas vão. Amém? Então, se você sentiu que essa mensagem é para você, se você entendeu esta mensagem que eu quis te passar, eu quero orar por você agora, para você aquietar o teu coração em Deus, descansar confiando nas promessas dele, mas ainda que nada aconteça aos seus olhos, diante de você, você continua amando a Deus de todo o teu coração. Amém? E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você está gostando do vídeo, digite aqui nos comentários abaixo: esta mensagem me fortaleceu hoje, tá bom? E agora nós vamos orar, mas eu quero que você fique comigo até o final, porque em seguida nós vamos fazer a oração do Salmo 91. Este é um salmo maravilhoso e eu tenho certeza que você vai receber muitas bênçãos através dele. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esta manhã tão abençoada. Oh Deus, muito obrigado por mais um dia de oração. Milhares e milhares de pessoas têm orado comigo, meu Pai. E eu venho te pedir que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada um. Pai, ainda que as coisas não aconteçam da forma que gostaríamos, ainda que o tempo da espera seja maior do que nós esperávamos, nós continuaremos nos alegrando no Senhor, continuaremos adorando, exaltando o teu santo nome. Senhor, tu és o dono da vida e o Senhor tem dado fôlego de vida a nós. E se nós estamos vivos hoje, é porque ainda existe um propósito para isso.
e esse propósito é maior do que as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, eu creio que as Tuas promessas continuam de pé, mas, Senhor, nos ajude a olhar para o Teu coração. Queremos buscar a Tua face sobre todas as coisas. Queremos Te amar, Deus, por tudo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes fomos egoístas, muitas vezes nós pensamos somente em nós, sendo que existem milhares e milhares de pessoas necessitadas de oração, de socorro, de ajuda. Senhor, nos ajude, meu Pai, a vivermos conforme a Tua vontade, buscando mais as coisas espirituais do que as coisas terrenas. Oh, Senhor, assim como Jesus intercedia pelos irmãos, intercedia por Israel, Senhor, nós queremos interceder neste momento pela nossa nação, pelas pessoas à nossa volta. Jesus, nos ajude, Senhor, a sermos pessoas que buscam o espiritual. Senhor, nós sabemos que tudo neste mundo aqui é passageiro. Nós sabemos que tudo isso aqui logo vai passar, mas o que vai ficar é a fé, é a esperança, é o amor, é a nossa obediência ao Senhor. Por isso nos ajude, Senhor, hoje e sempre, a não retrocedermos, a continuarmos firmes na fé e não ficarmos olhando as circunstâncias, assim como Pedro, que olhou a tempestade à sua volta e começou a afundar. Nós queremos, meu Pai, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa carne. Nos ajude, Senhor. Viver neste mundo às vezes é tão difícil, é complicado, mas nós cremos que olhando para Cristo, nós conseguiremos vencer este mundo assim como Ele venceu. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom buscarmos ao Senhor juntos, como é bom meditarmos na palavra do Senhor. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19,
que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho, antes que seja tarde demais. Ó Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas, que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia.